queridos e amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor continue agindo de forma poderosa e abundante sobre as nossas vidas. Eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos para que tenhamos nesse tempo onde vamos ouvir a palavra do Senhor, para que nós possamos clamar ao Senhor, para que esta mensagem, esta palavra, de fato cumpra o propósito para o qual está sendo compartilhada, que é trazer a cada um de nós a consciência sobre a nossa finitude, as nossas limitações, as nossas responsabilidades enquanto a vida, aquilo que precisamos fazer, aquilo que precisamos deixar de fazer, e que o Senhor possa trazer um avivamento a cada um de nós. Estamos vivendo um tempo onde a mornidão, o comodismo, certamente tem tomado a vida de muitas pessoas. E precisamos fazer algumas reflexões que eu considero serem fundamentais para que quando regressarmos à nossa comunhão, à volta às nossas atividades na igreja, todos nós possamos estar revigorados espiritualmente falando. Então, esta mensagem certamente cumprirá este propósito de trazer algumas verdades que precisamos ouvir e que certamente precisamos mudar nas nossas vidas algumas coisas para que a obra do Senhor continue sendo realizada nas nossas vidas. Feche os seus olhos. Deus amado, bendito Pai, damos-te graças por mais uma vez estarmos aqui reunidos. Que a tua palavra, que será, ó Pai, semeada nesta noite, possa causar mudanças, transformações, que os nossos olhos espirituais sejam abertos, que os nossos corações sejam quebrantados diante do Senhor, e que haja, ó Pai, uma disposição sincera, real, para que venhamos, ó Deus, a agir de tal forma a agradar o Senhor, a vivermos de fato de maneira digna do nosso chamado, da nossa vocação. E que esta mensagem, ó Pai, possa fazer com que possamos aproveitar o tempo que temos da nossa vida para fazermos o bem, para vivermos, ó Deus, uma vida que agrada o Senhor e testemunha de forma poderosa aqueles que ainda não te conhecem. Usa a minha vida, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema a ser compartilhado nesta noite é Enquanto há Vida. O texto que vamos usar como base da nossa mensagem é o Evangelho segundo o relato de Lucas, capítulo 16, versos de 19 a 31. É um texto que todos nós conhecemos, muitos de nós já ouvimos muitas mensagens nesse texto, e certamente um texto que levará cada um de nós a algumas reflexões sobre a vida e a realidade da morte. Acompanhe comigo a leitura. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava atormentado,
ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Queridos e amados irmãos, eu gostaria de começar a nossa meditação nessa noite fazendo algumas perguntas que, creio eu, como toda a nossa mensagem, nos levará a algumas reflexões importantes. A primeira pergunta é: como você agiria se soubesse que o dia da sua morte se aproxima? Como que eu e você ficaríamos se soubesse que existe aí uma data certa, marcada da nossa morte? Quais seriam as suas programações e realizações? O que eu e você faríamos? Você considera que esta certeza demandaria um tempo em sua curta agenda para uma reavaliação de conduta, o que eu faço, e de caráter, quem eu sou? Queridos, percebam que estas perguntas, essas reflexões, elas têm um papel importante nas nossas vidas, que é nos levar a uma reflexão sobre uma realidade certa. Como que nós, então, nos programaríamos? O que faríamos se soubéssemos que o dia da nossa morte possui uma data, um dia, um local, para que, então, nos encontrássemos com o nosso Criador? Queridos, o momento em que nós estamos vivendo, nós estamos enfrentando, sem dúvida alguma, traz algumas evidências inegáveis sobre eu e você. E essas evidências, que certamente nós sabemos disso, nós somos frágeis, nós somos limitados e nós somos completamente, totalmente dependentes de Deus. Um simples vírus que nós estamos enfrentando já há muito tempo, alguns meses, tem revelado que nós somos completamente frágeis. Queridos, nós não temos qualquer tipo de controle da nossa agenda, da agenda da nossa vida. Não temos aí condições de podermos fazer qualquer tipo de programação. Queridos, a continuidade da nossa existência depende exclusivamente daquele que nós sabemos que é o doador da nossa vida, de Deus. A incerteza, meus queridos e amados irmãos, do dia exato da nossa partida, como nós estamos propondo aqui compreender, deve levar a cada um de nós a vivermos hoje, no dia presente,
de tal forma que mesmo nesses tempos de provações e certamente de privações, nós possamos vir a glorificar a Deus, possamos cumprir o nosso trabalho de fato como bons mordomos de Cristo. Queridos, enquanto a vida que vivamos como bons administradores de todos os recursos que o doador da vida tem concedido a cada um de nós. Como eu disse, há uma oportunidade de reavaliação acerca do que temos feito com a nossa própria vida como um bem grandioso, inestimável, que temos feito com os dons que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Nós temos diante de nós um texto, como eu disse, certamente a maioria de nós, se não a totalidade, já ouviu esta parábola do rico e Lázaro. Até pouco tempo, não sei se tem mais aí, uma novela chamada O Rico e Lázaro, mas nunca assisti, então não sei do que se trata. Mas nós temos aqui um texto dentro de um contexto em que ele foi escrito, que nós percebemos na leitura do capítulo mesmo, nós vemos que segue a também conhecida parábola do filho pródigo. E nós percebemos que esta parábola segue este ensino de Jesus sobre o uso indevido, inconsciente e esbanjador das riquezas deste mundo. E certamente aqueles que não compreendem esta graça de Deus de poder desfrutar desses recursos, desses bens materiais, certamente isso, como certamente acontece, tira de nós o foco das coisas relativas ao reino de Deus. Certamente nós sabemos que isso acontece, as riquezas, os bens materiais nos corrompem. Nós, certamente, quando nós não empregamos esses nossos recursos, aquilo que Deus nos tem dado para o investimento, para o crescimento do reino de Deus e para a glória de Deus, certamente nós seremos então por Ele, nos tornaremos escravos do dinheiro. Não é à toa que o próprio Jesus Cristo disse que não há como servir a dois senhores. Então, quando nós servimos ao dinheiro, nós nos tornamos escravos dele e certamente colhemos frutos amargos por esta vida de escravidão aos bens materiais. Temos, portanto, aqui uma advertência de Jesus, que então ela vai confrontar, como nós estamos vendo, uma má mordomia dos bens materiais e também dos bens espirituais que nós recebemos de Deus. E certamente esta má mordomia vai se tornar uma prova de condenação contra nós no dia do juízo, no dia em que nos encontrarmos face a face com o nosso Criador. Aqueles queridos que vivem, portanto, a sua vida desfrutando dos seus bens materiais, pensando exclusivamente em satisfazer aí as suas vontades, os seus desejos, os seus anseios, sem compartilhar com outros aquilo que têm, certamente vão passar a eternidade separados de Deus. Pessoas que vivem exclusivamente para os bens, para servir os bens e não os bens nos servir. Nós precisamos refletir sobre a quem de fato nós estamos servindo. E nós temos aí uma advertência de Jesus Cristo. E na sequência da nossa mensagem, queridos, temos algumas informações iniciais importantes, que é, então, passar para cada um de nós o que esta parábola do rico e Lázaro não nos ensina. E depois vamos
então entrar naquilo que ela de fato deseja ensinar a cada um de nós. Primeiramente, eu destaco que ela não ensina que existe uma possibilidade de comunicação direta entre mortos e vivos, como muitos estão aí tentando fazer, manter este contato, esta ligação com o mundo espiritual, por causa, de repente, da perda de um ente querido, e aí então todo esse sofrimento vivido por essa pessoa só é de fato amenizado quando ela então tem este contato com este mundo espiritual. Então este suposto espírito fala com ela, tranquiliza ela, e aí então ela pode viver a sua vida tranquilamente. Esse texto não nos ensina esta possibilidade. Na verdade, há uma condenação na palavra do Senhor acerca da consulta aos mortos. Não é porque, na verdade, se tem a possibilidade dela acontecer, mas porque ela revela algumas coisas no que diz respeito à pessoa de Deus, e isso revela um abandono total de Deus. E aí, então, nós vemos uma janela, na verdade, uma porta sendo aberta para a entrada de Satanás e seus demônios na vida dessas pessoas, e aí então submeter essas pessoas ao seu senhorio. Temos aí alguns textos depois para sua leitura pós-mensagem. Nós não vamos entrar nesses textos, mas Levítico 20, capítulo 20, verso 6, Eclesiastes 9, 5, Isaías 8, 19 a 22, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14. Também esse texto, ou esta parábola, não nos ensina que existem trocas possíveis entre o céu e o inferno, quando simplesmente fazemos boas ações enquanto em vida, ou mesmo que existe um lugar para pagarmos os nossos pecados depois de mortos, para aí então entrarmos no reino dos céus. Não há possibilidade de trocarmos. Não há possibilidade de purgarmos os nossos pecados para que aí então possamos ter acesso ao reino dos céus depois de mortos. Também esse texto não nos ensina que as riquezas em si, ou o enriquecimento, ele deve ser condenado, ou a pobreza exaltada e valorizada. O ensino aqui, queridos, de Jesus, ele sempre contradisse que a riqueza era sinal de bênção e pobreza, por sua vez, de pecado e de maldição. Nós vivemos num mundo onde há algumas igrejas que parecem que pregam esta realidade. Então, prosperidade é sinônimo de bênção. E aí, no que diz respeito a uma prosperidade financeira. Então, se você é crente, você necessariamente tem que ser abençoado financeiramente. E aí, se você continua pobre, há algum tipo de encosto na sua vida impedindo que então você possa ser abençoado por Deus, porque Deus não é um Deus que permite que os seus filhos, os seus servos, possam ser pobres materialmente falando. Também esse texto não ensina que o fato de ser pobre enquanto em vida é uma garantia de morada celestial, ou que ser rico em vida implica automaticamente em condenação eterna. Nem abundância, nem pobreza determinam a condição eterna de alguém, mas o que se faz diante do chamado de Cristo. Cristo nos chama, nos convida, e então, quando somos quebrantados por esta graça irresistível, nós atendemos o chamado do Senhor Jesus Cristo e o atendemos independente da condição financeira, social que tenhamos. Somos pobres, se atendemos a esse chamado, somos agraciados por Deus com essa bênção. Ele quebranta o nosso coração, nós temos os nossos olhos espirituais abertos, o nosso coração é quebrantado por essa graça e atendemos o seu chamado independente se somos ricos ou pobres. O rico também
quando atende o chamado de Cristo, ele então é salvo. Mas como nós também estamos propondo, é importante destacarmos aqui o que essa parábola ensina. E aqui destacamos aí alguns contrastes que são existentes na vida e na morte. É a partir daqui que nós vamos perceber algumas coisas importantes para a continuidade da nossa mensagem. E primeiramente, há contrastes que são apresentados em vida, tanto na vida do rico quanto na vida de Lázaro, do pobre. E o rico, então, embora seja rico, aí a sua família seja ímpia, estão afastados de Deus, nada aqui é dito sobre ser ele totalmente um depravado. Então não temos aqui detalhes acerca da sua conduta, da sua postura. Então o texto não nos dá condições de fazermos algumas suposições, porque não cabe aqui. Então simplesmente diz que ele era alguém que não temia a Deus, mas não que ele era uma pessoa completamente pervertida. O texto aqui não o apresenta como culpado de algum pecado notório, não é um monstro da sociedade, ele não é colocado diante de nós como um tirano, um opressor dos pobres, absolutamente. No verso 19, nós vemos aqui, começando a ser destacado que simplesmente é um homem rico. O texto diz, havia um homem rico. E esse homem inicialmente apresentado aqui, ele não é identificado pelo nome, mas pela sua condição financeira, que é uma condição abastada. É um homem de fato rico, influente socialmente, pela sua condição material. O contraste aqui apresentado o diferencia, então, dos demais pela condição financeira e social. O mesmo verso, queridos, destaca e também contrasta o rico pela sua maneira de se vestir, de desfrutar dos benefícios que são advindos da sua riqueza. Então, uma pessoa extremamente rica, que tem muita condição financeira para comprar absolutamente tudo aquilo que o dinheiro pode comprar, então ele esbanja. Ele não tem apenas um carro, ele tem vários carros, ele não tem apenas uma residência, ele tem várias espalhadas pelo mundo, como nós vemos aí os jogadores de futebol. Diz o texto que ele, então, se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. É um esbanjador. É um esbanjador. Essa é a primeira indicação de que, de fato, o dinheiro que possuía estava sendo empregado para aí uma vida regrada dentro dos padrões e dos valores humanos. É o que nós enfrentamos nos dias hoje. É a realidade do ter e do ser. Você só é alguém se de fato você tem alguma coisa no que diz respeito a dinheiro, a uma condição financeira abastada. Então a grande questão a ser compreendida no caso aqui do rico, Deus não o abençoou, queridos, com riquezas materiais, como não abençoa outras pessoas também com riquezas materiais, para que ele faça parte de uma classe separada, exclusivista, mas abençoa essas pessoas com bens e uma influência social para que tais coisas possam ser aí usadas, empregadas para a glória de Deus, para o benefício espiritual e também material do seu próximo. Deus dá condições para algumas pessoas para que elas não apenas desfrutem disso, mas que elas possam compartilhar aquilo que têm com quem nada tem. Ainda neste contraste que percebemos aqui em vida, temos o Lázaro, temos aqui o pobre, o mendigo. E o verso de número 20 diz, um mendigo chamado Lázaro. E aqui temos nesse primeiro contraste apresentado aqui,
a Lázaro, que é a referência do seu nome. Nós não temos o nome do rico, mas temos o nome do mendigo. Então, tratar alguém pelo nome é de fato dignificar, visto que o nome é um bem precioso que nós temos. Infelizmente, muitos não preservam o seu nome, não dão valor ao seu nome. Tem o seu nome sujo, não é? Na praça, está no SPC, está no Serasa, e não se preocupam com o bom nome que tem. Ainda que não, queridos, tenhamos os bens materiais e riquezas, o que jamais podemos perder é o nosso bom nome. É a única coisa que algumas pessoas têm e elas preservam isso. Pode faltar o que for, mas o nome das pessoas não pode ser jogado no lixo, desprezado. O significado, se você não sabe, do nome Lázaro identifica diretamente a sua conduta, o seu caráter, fé em vida, e significa Deus tem me ajudado, ou Deus é aquele que ajuda. Queridos, olha que significado maravilhoso do nome. Eu não sei qual é o significado do seu nome, mas Lázaro tem um significado que identifica a pessoa de Deus e a obra presente, sempre presente na vida do seu povo. Deus é um Deus que ajuda, Deus é um Deus que auxilia em todo e qualquer momento. Mesmo, queridos, numa situação social desfavorável, nós temos em Lázaro alguém que permanece inabalável na sua fé. O texto nos diz que ele era então um mendigo. É aqui o contraste com este rico. Ele era pobre, ele nada possuía, ele vivia à base de esmolas. Ou seja, é alguém socialmente dependente de beneficências, da ajuda das pessoas, da compaixão de algumas pessoas. Diz o texto que ele se vestia com trapos, que ele fora colocado à porta daquele casarão por alguns amigos que se compadeciam dele. Ele estava cheio de chagas, os cães, como diz o texto, lambiam ali as suas feridas, as suas chagas, e a sua expectativa de alimentação estava nas migalhas que caíam da mesa do rico. Queridos, talvez essa não seja uma realidade que muitos de nós estamos cientes, de pessoas que estão aí fora, passando por lutas, por necessidades, pessoas que passam fome. Talvez eu e você nunca passamos por isso. Pode ser que algumas pessoas já passaram por isso e sabem do que estou falando. Então, queridos, socialmente falando, um ser humano sem dignidade e valor, fadado a suportar e a sobreviver nessas condições até que a morte coloque um ponto final em sua miserável vida. Essa é a expectativa de alguém à margem da sociedade, alguém que não é atendido nas suas necessidades mínimas. Porém, espiritualmente falando, ainda nesse contraste na vida, nós temos aqui o pensamento precioso que contrasta, então, inicialmente, aqui a parábola, é que enquanto jazia ele à porta do rico, contemplando com olhos famintos as migalhas que lhe traziam, ele aprendeu a sempre estar contente. Ou seja, o texto não diz que a sua condição miserável o tornou amargo, ingrato, murmurador. Como um verdadeiro filho de Abraão, ele acha em Deus a sua fonte de dignidade, de suprimento e de auxílio. Queridos, percebemos aqui um grande exemplo, e não apenas um contraste com este rico, mas talvez um contraste comigo e com você, na nossa postura, na nossa percepção acerca das dádivas de Deus.
acerca daquilo que Deus tem nos dado dia após dia, onde nada nos tem faltado. Mas nós não somos gratos, nós somos reclamões, nós somos amargurados, nós ficamos olhando para a grama do vizinho e ansiando, desejando, cobiçando ter aquilo que o outro tem e não nos tornamos gratos a Deus pelo suprimento diário. Mas não apenas existem contrastes na vida, mas também o texto nos apresenta contrastes na morte. Começando então por Lázaro. Lázaro, no que diz respeito à lista de morte, o nome dele é então o primeiro chamado. E aqui é interessante, queridos, que pessoas boas morrem. Pessoas, e aí a gente muitas vezes questiona isso, né? Assim, nossa, tão bonzinho, morreu cedo, né? Uma pessoa tão correta, morreu, né? Como se o bom não morresse. Só quem deveria morrer, às vezes de uma forma trágica, são os ímpios, são aqueles que cometem atrocidades. Diz o verso 22 que então chega o dia em que ele morre, que o mendigo morreu. E diz o texto ainda que os anjos o levaram para junto de Abraão. Perceba, queridos, começando aqui a apresentar este contraste na morte. O dia da morte chega, não há mais o que ser feito, não houveram aí preparações prévias, emocionais, psicológicas ou mesmo financeiras ao funeral. Até porque, queridos, ele era mendigo, ele não tinha absolutamente nada. Não haveria, financeiramente falando, nada o que pudesse ser feito ali para um sepultamento digno. Ele não tinha bom Jesus, ele não tinha qualquer outro plano funerário. Mas aqui uma informação importante. Os mendigos, queridos, como Lázaro, eles não eram sepultados. Não sei se você sabia disso. Quase que inevitavelmente as pessoas então apanhavam o corpo desconhecido, sujo, e então carregavam apressadamente ali no início do amanhecer até chegarem a um lugar chamado Guiena, onde eram depositados montes de lixo e refugos que ardiam em fogo, onde também os lançavam. O mendigo não tinha um sepultamento digno, era jogado num monte de lixo que ali estava queimando e ardendo em fogo. Então, o contraste em morte aqui, destacado por Lucas, aqui na medida em que, como pobre em vida, ele tenha tido um fim desonroso. Nós vemos no verso de número 22, que diz que após então a sua morte, os anjos o levaram para junto de Abraão. E aqui a ideia é de uma honra celestial sendo prestada pelos anjos dos servos de Deus. Um contraste tremendo, maravilhoso. Ainda que tenha sofrido como sofreu em vida, na morte aqui também o contraste se define, se destaca, onde os anjos levam os servos do Senhor para junto, para a presença do Criador. A perspectiva social sobre a vida de Lázaro poderia, queridos, caracterizar a sua vida na terra como, de fato, um inferno. Nada além dessa realidade o aguardava após a morte. Queridos, Jesus não desconsidera esta realidade do sofrimento de Lázaro na terra. No verso de número 25, nós vemos o próprio Abraão sendo citado ali, dizendo que Lázaro recebeu, enquanto esteve em vida, recebeu coisas más. Mas agora também há um destaque, uma ênfase agora nova, diferente, contrastando ali esta nova vida que ele agora desfruta no paraíso. Onde diz o texto, agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você, rico, que amou a riqueza, que viveu para ela, que se tornou um escravo dela, está em sofrimento. Segundo o contraste, não apenas ali o contraste
em morte de Lázaro, mas agora o contraste sendo também apresentado no rico. Queridos, a morte é, como nós já vimos e destacamos aqui, uma realidade que alcança a todos, indistintamente de classe social, racial, religiosa ou qualquer outra distinção. O verso 22, a parte B, diz que então, igualmente, o rico falece. Alguns parecem querer levar consigo para o túmulo, para o caixão, as suas riquezas. E o texto diz que ele foi sepultado. Sem dúvida alguma, aqui há uma distinção na sua morte. Temos agora um funeral imponente, grandes honras sociais. De repente ele deve ter contratado ali alguns pranteadores, como era comum as pessoas de posses contratar ali as carpideiras para que pudessem chorar no seu funeral, na morte de alguém. Ali temos todo o esplendor de aflição que ele tinha condições de poder pagar por isso. Mas, queridos, no entanto, embora ali o seu corpo fosse transportado para o túmulo, honrado e ornamentado com todas as honras devidas, nós vemos uma alma solitária quando parte da terra. Não temos ali uma escolta de anjos para acompanhá-lo até a presença de Abraão. Ele foi diretamente para o inferno. Esta é uma realidade que também precisamos saber. Quando se morre, para onde vai? Aqueles que são servos do Senhor, imediatamente, num abrir e fechar de olhos, se encontram com o seu Criador. E aqueles que então abandonaram a Jesus, não reconheceram como Senhor das suas vidas, estão desde já em tormento. Nós temos ali então no verso 23, a parte A do texto, no Hades, onde estava já sendo atormentado. Por que será que Jesus Cristo, então, queridos, apresenta este contraste? Ao apresentar estes contrastes em vida e em morte, o que Jesus deseja ensinar para aquele povo que estava ouvindo ali os seus discursos, e o que deseja ensinar também para cada um de nós acerca, voltando para o tema da nossa mensagem, enquanto a vida, o que fazer? Precisamos reavaliar alguma coisa, o que precisamos fazer ou deixar de fazer, quem precisamos ser ou deixarmos de ser. E eu destaco primeiramente que Jesus deseja ali, ao apresentar este contraste, apresentar justamente a triste realidade vivida pelo povo de Deus naquela época. Aqueles que se diziam povo de Deus precisavam então aprender a ser povo de Deus, como temos nos dias de hoje, há apenas uma declaração de fé, mas não há uma vida de fé. Há um pronunciamento verbal apenas de que abraçamos a fé cristã, mas não há uma vida vivida de fato aos pés da cruz de Cristo, do nosso Salvador e Redentor. Queridos, Jesus está usando então esta parábola para justamente evidenciar esta realidade, triste realidade da nação judaica. Nós temos ali um povo que usava os bens que o Senhor lhe dava, ou já tinha dado, não é? Para a sua própria satisfação egoísta. Eles foram favorecidos por Deus com todas as bênçãos temporais, espirituais, mas é um povo abençoado que se recusa a cooperar com Deus no uso, no emprego dessas bênçãos, se tornando assim insensíveis às necessidades do próximo. Deus separou o povo de Israel para que eles fossem e se tornassem um referencial do próprio Deus, o único e verdadeiro Deus a quem eles serviam.
Quando, queridos, os valores deste mundo e o apego aos bens materiais aqui começam, então, a insensibilizar o nosso amor ao próximo. É isso que nós nos deparamos quando nós passamos, então, a compreender esta triste realidade do povo de Deus. É um povo cheio de orgulho, consideravam-se o povo escolhido, favorecido de Deus, mas não serviam, não adoravam verdadeiramente a Deus, eram extremamente religiosos. Eles depositavam aí a sua confiança no fato de serem filhos de Abraão, descendência de Abraão, mas deixavam de cumprir e fazer as obras de Abraão. O povo possuía os recursos que Deus poderia multiplicar, tornando-os suficientes para abençoar e iluminar todo mundo. Eles deixavam de usar essas dádivas de Deus como bons mordomos, de acordo com a verdade e a justiça de Deus. E aqui vemos que quando esta insensibilidade, diante desta perdição humana, da morte, pessoas se perdendo, indo para o inferno, passando por necessidades, mas mesmo assim, esta triste realidade vivida pelo nosso próximo não nos move a testemunharmos da salvação em Jesus Cristo. Não apenas vemos Jesus Cristo desejando, então, alertar o seu povo naquela época, mas também Jesus Cristo deseja nos alertar nos dias atuais. Queridos, nesta vida nós temos apenas uma única oportunidade da gente se preparar para a vida eterna. Quando que é isso? É amanhã? É daqui a 20 anos? É daqui a 10 anos? Não, é hoje. É nesta vida, é agora. É aqui nesta vida que nós estamos formando o nosso caráter que nos qualifica para a vida presente e também para a vida por vir. A glória e a miséria depois da morte, elas são determinadas por esse procedimento do homem antes da morte. É claro que as nossas obras, elas não salvam, mas as nossas obras são instrumentos de qualificação. São frutos, provas visíveis, materiais, da fé que temos em Jesus Cristo. E se elas não acontecem nesta vida, certamente revelam que nós não estamos preparados, capacitados, habilitados para a vida por vir. Queridos, Cristo mostra que está se aproximando o tempo em que a posição das duas classes ela será invertida. Hoje Jesus Cristo nos ensina que aqueles que hoje vivem a esbanjar os seus bens materiais, a viverem para o dinheiro, servindo ao dinheiro, e aqueles que passam por necessidade aqui, por provações e privações, mas preservam a sua vida espiritual, não se deixam abalar na sua fé, continuam crendo na suficiência de Cristo, no poder de Cristo, na graça e na misericórdia que nos supre em todas as nossas necessidades na eternidade, isso vai mudar. Essas pessoas que estão sofrendo hoje, financeiramente, materialmente falando, passando por lutas, mas não estão se deixando abalar na sua fé, certamente a vida que aguarda elas futuramente, ela está sendo já preparada, já foi preparada por Cristo para servir de morada celestial do seu povo. Mas aqueles que estão construindo seus bens materiais, não é? muitas casas, muitos carros, isso vai ficar para quem? Todos esses sofredores, queridos, necessitados, eles devem ser trazidos ao conhecimento daqueles a quem Deus, então, confiará suas riquezas materiais e espirituais, para que deles recebam auxílio
simpatia, sabendo que também prestarão contas dos meios e capacidades a eles confiadas. Jesus Cristo deseja que nós sejamos as suas mãos abençoadoras, que possamos suprir essas carências, trazendo essas pessoas que sofrem, que necessitam de um auxílio. Nós precisamos ser sensíveis a essas necessidades, estendermos as nossas mãos para que eles recebam de Deus o cuidado e aquilo que eles necessitam para sobreviver. Também o Senhor Jesus Cristo nos ensina hoje em dia que nenhum homem ele é apreciado por suas posses, porque tudo o que lhe pertence é unicamente emprestado por Deus. Queridos, nós somos mordomos. Nada do que eu tenho é meu. Tudo o que eu tenho foi-me concedido a oportunidade de administrar. E o mau emprego destas dádivas irá nos colocar abaixo de um dos mais pobres e afligidos. Se eu e você somos maus mordomos, certamente nós seremos punidos por este mau emprego destas dádivas de Deus. Queridos, o dinheiro certamente, e muitos não entendem isso, que ele não dá para ser introduzido na vida futura. Não guarde tesouros para esta vida. Mas certamente, queridos, as nossas boas obras, elas são feitas para conquistar almas. Essas almas sendo, então, conduzidas às mansões celestiais. Porque através dessas boas ações, pessoas de fato compreenderão que Deus se importa, que Deus supre as suas necessidades. Aqueles que desperdiçam de forma egoísta as dádivas do Senhor, que deixam os seus semelhantes sem auxílio e nada fazem para a promoção da obra de Deus neste mundo, desonra o nosso Criador. Não podemos desperdiçar aquilo que de Deus recebemos. São talentos que são colocados nas nossas mãos, para que possamos investir isso no reino de Deus, para o suprimento das pessoas que carecem e necessitam, para que o reino de Deus cresça, para que o nome de Deus seja glorificado. Eu quero encerrar essa mensagem com dois textos. Marcos 8, 36 e 37 e Gálatas 6, 10. Marcos 8, 36 e 37 diz: pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que um homem poderia dar em troca de sua alma? É uma pergunta retórica. Adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder aquilo que é o mais importante? Esse corpo, ele vai ser consumido pela terra, mas a alma é eterna e precisamos refletir onde desejamos passar a nossa eternidade. Gálatas 6:10, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Enquanto há vida, faça o bem. Enquanto há vida, seja um bom mordomo dos recursos que Deus tem colocado na minha e na sua mão. Que possamos ser apresentados, reconhecidos diante de Deus e dos homens, como bons mordomos dos recursos que Deus tem colocado nas nossas mãos. Senhor, nosso bendito e amado Deus, louvado seja o teu nome por esta mensagem que o Senhor nos trouxe nesta noite. Que ela alcance os corações e nos leve, ó Deus, a percebermos a necessidade de agirmos enquanto há vida, para que pessoas tenham as suas necessidades supridas, que nada falte a elas, que a nossa percepção da nossa finitude
de que o tempo da nossa existência pode ser abreviado a qualquer momento. O Senhor pode nos chamar a qualquer momento. Por isso que possamos compreender que enquanto vivemos, que possamos viver para a glória do Senhor, para cumprirmos a Tua vontade. Louvado seja o Teu nome. Nós agradecemos ao Senhor por esta mensagem aos nossos corações nesta noite. E fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, fique com Deus. Que Deus o abençoe e continue fortalecendo você nessa quarentena. E nós continuamos crendo que esse tempo cada vez mais se abrevia. Deus o abençoe em nome de Jesus.